Filemon mesmo, tá, irmãos? É em Filemon mesmo, essa história de Paulo. Paulo está preso e ele escreve a Filemon, que é dono de um escravo chamado Onésimo. E Paulo recomenda, então, que receba-o de volta. Paulo pede para que Filemon, agora convertido, receba também um novo convertido, Onésimo, porque foi preso que Paulo conseguiu ministrar o evangelho a Onésimo e fez com que Onésimo se convertesse ao evangelho de Cristo Jesus. Preso, repetir, preso. Paulo, ele não via castigo na prisão dele, ao contrário, ele tinha prazer nisso. Se você pegar lá a segunda carta de Coríntios e ler toda a carta, você vai ver que Paulo está fazendo a defesa do chamado dele, da vocação e do ministério dele. E ele conta então todo o sofrimento que ele teve, a rejeição dos irmãos lá no livro de Atos, quando os irmãos queriam expulsá-lo do meio da comunidade da fé, dos naufrágios, dos açoites, das prisões, da mordida das víboras, aquela coisa toda, ele contando essa história, essa narrativa, e ele fala que tinha prazer nas prisões, porque ele via a oportunidade de, na prisão, ele pregar sobre Cristo. E nós colocamos um impedimento, uma dificuldade em tudo, não é verdade? Sobre ciência, é interessante que a ciência ela precisa ler as Sagradas Escrituras, porque só aí então ela vai ter a teoria e a base daquilo que ela está estudando. Tem para onde correr, irmão? Não tem. Amém? Rapidamente, vamos meditar aqui em Hebreus 11, do versículo 32 ao 40. Nós lemos no início do nosso culto, lá em João 15, né? E foi falado em um dos versículos que o mundo nos odeia. E eu quero lhe dizer, eu lancei aí num grupo da igreja, depois vou lhe colocar lá, viu, irmão Antônio, no grupo lá, um vídeo, não sei se vocês viram, de os repórteres falando do que está sendo maquinado contra a igreja. Né? E a coisa vai pegar. E não vai ter presidente que sancione. Porque não vai depender do presidente. Está aqui. É ele que vai permitir. E nós precisamos estar atentos. Antes de nós meditarmos aqui, eu queria convocar os irmãos para nós termos nos nossos cultos períodos de oração. Orar. Tirar pelo menos a primeira meia hora do nosso culto em oração. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela família. Eu preciso das orações de vocês, eu necessito. Porque não é fácil, irmãos. Eu ouvi de um irmão querido, na sexta-feira, algo tremendo. Ele, passando aqui, ele parou o carro e disse assim: pastor, o alvo não são as pessoas. O alvo é o Senhor. É o seu ministério. É o seu chamado, é o projeto que Deus lhe confiou às mãos. E o diabo vai fazer de tudo, para você abrir mão, desistir e abandonar. O alvo não são as pessoas, não é a sua filha, não, é o Senhor. Então, indiretamente, ele vai tocar em pessoas que o Senhor ama. Para isso, lhe dá uma fraqueza, um desânimo, te desarmar, e depois disso, ele dá o bote final. Mas Deus é contigo.
Disse amém. Eu sei o que eu tenho vivido e eu sei o que tenho passado. Quando as pessoas querem falar, eu falo, não fale de que você não sabe, que as dores são minhas, a alma é minha. É eu que vivo, é eu que sinto, é eu que sei. Olha que texto tremendo que Deus quer falar conosco aqui, como já tem falado através do nosso irmão Toninho. Leia bem isso aqui direitinho, a partir do versículo 32 do livro de Hebreus, capítulo 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve muitas mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que convosco fossem eles aperfeiçoados. Vamos ver o versículo de número 38, só a parte A. O mundo não era digno deles. Amados irmãos, o que falar desse capítulo do livro de Hebreus? Esse livro de Hebreus, só esse livro, nos 12 capítulos, aqui ele tem 13, mas os 12 capítulos, ele relata todos os 39 livros do Antigo Testamento. Ele fala que tudo que havia no Antigo Testamento eram sombras da realidade em Cristo. Tudo apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. Quem lê e estuda sobre o tabernáculo, eu vou dar um ensino sobre o tabernáculo para você entender o que era o tabernáculo. Todas as peças que havia no tabernáculo só falava de uma única pessoa, Cristo. O lavatório, a mesa do pão, o propiciatório, tudo. A menorá, que são um candelabro com as 7 pontas, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus, de Isaías 11, versículos 1 e 2, que fala a luz do mundo, ele como a luz do mundo, aquele que ilumina tudo. Nós pegamos esse capítulo de número 11, nós lemos a respeito da fé, o que é a fé, para onde a fé nos move, para onde a fé nos leva, para onde a fé nos faz caminhar e seguir. E ele fala dessa galeria dos heróis da fé, ele fala de Abraão, ele fala de Josué, ele fala de Moisés, né? Ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de José, da fé de Abraão, da fé de Moisés. Ele diz que a fé não é coisas, não são coisas. Nós não nos movemos pela fé por coisas, nós nos movemos pela fé por Deus, para Deus e em Deus. É para onde Ele nos leva,
E esse texto fala até da prostituta Raabe. Você sabe quem é Raabe? Raabe foi a mulher que guardou os espias. E você sabia que Jesus é descendente de Raabe, dessa prostituta? Leia lá na genealogia de Cristo em Mateus que você vai ver lá Raabe, a prostituta. Tem uma prostituta na genealogia de Cristo, na linhagem dele. Olha lá que você vai ver vários homens. Davi, da linhagem de quem? Analise lá que você vai ver que não são pessoas perfeitas que estão na linhagem de Cristo. Mas ele, como homem, nasceu descendente dessa linhagem torta, mas ele veio a ser perfeito. E agora nós vemos um texto que ele fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas. E esses homens, irmãos, eles serviram a Deus, oferecidos por Deus em missão. Esses homens sofreram, esses homens padeceram, esses homens foram perseguidos. O texto fala que eles foram torturados. Eles foram, alguns deles, cerrados ao meio. Eu vou ver se nessa semana eu trago um quadro para você ver como morreu Pedro, como morreu Tiago, como morreu João, como morreu cada um dos apóstolos e dos discípulos. Isaías. E nós queremos falar de Deus, dizendo que amamos a Deus, mas não nos movemos para a missão de Deus. A missão que foi deixada a nós, a missão que foi confiada a cada um de nós. E servir a Deus, irmãos, não é questão de obter coisas. As pessoas estão seguindo a Deus para obter coisas, para obter cura, para obter sucesso financeiro, profissional, nos estudos, no casamento, na família, nos relacionamentos. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a morte. Nós fomos chamados para um campo de batalha. O texto diz claramente, veja só que coisa tremenda. Versículo 32. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Eu também não tenho, porque a história é muito longa. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E o texto fecha aqui no versículo 38, dizendo que o mundo não era digno deles. E essa geração quer ser uma geração estrela. Quer ser uma geração pomposa. Quer ser uma geração que seja poupada da prisão, dos açoites, da morte, das críticas, das calúnias, das perseguições. Não aceita não, irmão. Se for criticado, vai fazer campanha de oração para pedir para Deus matar. Senhor, eu quero ver justiça.
Esses homens, irmãos, se entregaram, eles se doaram. Presta atenção, teve uns aqui que o texto diz que eles não aceitaram ser libertos. Me deixe encarcerado. E ainda que eu morra, eu vou ter uma ressurreição melhor. Mas eu estou disposto a cumprir a minha missão. Mas essa geração não quer isso, irmãos. Essa geração, ela não quer passar por esse período. Tanto que ela fala que ela é tão boa, tão justa, tão santa, que não vai passar pela tribulação, né? Pela grande tribulação, porque ela é muito boa. Outro ponto que a gente vê aqui é que esse texto também ele derruba uma teoria, né? Quem tem promessa não morre. Será, irmão? Não morrerei se cumprir. Quem tem promessa de Deus não. Versículo 40 diz o que mesmo? Aliás, versículo 39 e versículo 40. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Não morre, não, irmão? Nós estamos vivendo um momento assim crítico. E eu entendo que esse momento, que a gente chama de princípio das dores, onde nós estamos vendo a fome, a peste, a apostasia, o desvio da fé, o desânimo, homens que estão se levantando por conta própria, se auto-intitulando líderes que querem dar cobertura. Nós estamos vendo o aumento do número de denominações evangélicas. Eu disse numa reunião nossa de pastores, né, que aqui Guarujá não precisa mais de denominações. Guarujá só precisa da igreja. Não é das denominações, é da igreja em ação. Mas há um racha, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso a conversa? Então os homens se auto-intitularam senhores do rebanho, proprietários da igreja. E nós estamos vendo que há um embate desnecessário, aonde em vez de ser cumprida a missão, está tendo um choque de denominações e interesses territoriais, de liderança. Agora a moda é falar de sucesso ministerial. Sucesso ministerial. Qual foi o sucesso de Paulo? Preso, condenado à morte, na miséria, e ele só tinha 3 coisas: uma capa, o pergaminho e os livros. Mas foi um homem rico, era um homem do governo, do alto escalão. E como é que ele morre? Ele morre dizendo, escrevendo a sua última carta, que é a carta de Filipenses, ele escreve o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o cara está preso, já condenado, mas estava satisfeito por estar ali, porque até ali ele entendeu que era a oportunidade que Deus estava o dando para o cumprimento da missão. E nós colocamos dificuldade em tudo. Está frio, meu Deus, está difícil. Está chovendo, vou ficar por aqui. Deu uma dor ali, pronto, não dá não. Tem que... O que o Senhor quer de nós, irmãos? Que nós
nos reposicionemos. E venhamos então partir do princípio de ao cumprimento da nossa missão. E qual é o cumprimento da nossa missão? O cumprimento da nossa missão é pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia. E qual é essa boa notícia? É a notícia de que um Deus ofereceu o seu Filho na cruz por amor e está dando a oportunidade de todos os pecadores se arrependerem dos seus pecados e o receberem como único e suficiente Salvador das suas vidas. Romanos capítulo 5 nos fala que nós temos, além do ministério da reconciliação, nós recebemos a palavra da reconciliação. E nós precisamos gerar isso. O texto que nós lemos em primeiro diz que nós precisamos produzir frutos. Como é que nós provamos que Cristo está em nós e que nós estamos nele? Quando nós produzimos fruto. E se nós não produzirmos fruto, como é que chegaremos diante de Deus? Erra, irmãos, erra. Quem acha que vai ao inferno, ou será lançado no inferno, só quem comete pecados. Omissão também é um pecado. E a omissão por não cumprir o chamado de Deus, a missão de Deus, é um pecado. O texto fala, se você não produz, está aqui fazendo o quê? Então ele corta e joga fora. Simples assim. Simples assim. Então nós temos aí um grande desafio. E por que nós somos perseguidos? Por que nós passamos por tanta coisa difícil, irmãos? É justamente para que nós não venhamos nos mover. Que nós venhamos ficar parados, presos, acorrentados pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades, pelas nossas crises, pelas nossas lutas, pelas nossas guerras internas. E isso tudo nos engessa. E nós esquecemos que temos um Deus que nos liberta, que nos impulsiona, que nos empurra, que nos move, que nos levanta, que nos ergue, que nos restaura, que nos transforma, que revigora as nossas forças. É dito, aquele que espera no Senhor terão as suas forças renovadas, voarão como águias. Aleluia! Irmão, se eu não crer nisso, vou crer no quê? Se eu, dentro da minha fraqueza, minha limitação, os meus pecados, minhas tentações, eu não acreditar que Deus pode mudar isso, eu vou acreditar no quê? Em quem? Por que Deus permite, irmãos? Como é que eu posso conhecer a manifestação plena do poder de Deus e do amor de Deus? Ele me dando carro? Ele me dando casa? Ele me dando um bom emprego? Ele me dando um bom salário? Não. Eu tenho aprendido a conhecer Deus dentro das minhas dores e das minhas crises. São dolorosas? Muito. São demais. Às vezes a gente fica olhando para o teto procurando algo. Às vezes a gente fica atordoado esperando que alguém mande uma mensagem, fale alguma coisa. Irmão, não existe dor pior do que o silêncio de Deus. É pior do que a fome. Você não tem dimensão
do que você querer ter respostas de Deus e Deus estar em silêncio. Você abre a Bíblia, cai em texto que está fora do contexto da tua realidade, e você fala, Deus. Aí vem para o culto naquela expectativa de Deus falar e nada. Tu sai no meio da rua, vai no mercado na esperança de encontrar um servo de Deus, uma serva de Deus, para falar alguma coisa. Tu até encontra, te abraça, diz como é que está, e ao invés de te dar uma palavra de esperança, diz, rapaz, ora por mim que eu estou passando. Eu falo, Jesus, é para arrebentar mesmo. Mas quando Deus ele fala, Ele fala. Ele levanta, Ele restaura, Ele traz cura, Ele traz alívio, refrigério para a alma. E a Bíblia diz que esses homens torturados, caluniados, apedrejados, mortos, postos à prova, viveram necessitados, afligidos e maltratados. Mas eram servos de Deus. Essa geraçãozinha aqui pergunta, mas por que Deus permite? Deus não pode intervir? É ou não é, irmão? Não, fala para mim. Mas aí os apóstolos, os profetas dessa geração, vai ensinar a turma como colocar Deus na parede. E exigir que Deus lhes dê resposta. Qual foi a resposta desses homens aqui, irmão? Qual foi a resposta de Paulo? A resposta de Paulo foi única. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O morrer para mim é lucro. Olha a consciência de quem é servo de Deus. Como é que nós estamos tratando esse entendimento de algumas coisas estarem acontecendo na nossa vida? Porque nós fomos, não, vamos falar a verdade, né? Nós fomos criados dentro de um evangelho onde tudo é o diabo, né? Tudo é o diabo. Eu vou dizer uma coisa para você, se existe um especialista em causar crise na nossa vida, não é o diabo, é Deus. Alguém vai gritar, isso é heresia, hein? É mesmo? Como é que Deus pega um cara rico, uma família rica, pagã, idólatra, e Deus diz assim, ei, sai do meio da tua terra, da tua parentela, pega o que é teu, somente o que é teu, e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Como é que faz isso aí? Imagine irmão Fernando, cara rico, bem conceituado, estruturado financeiramente. Estou profetizando, irmão. Não é isso que a turma diz? Aí Deus pega assim, ei, larga tudo. Larga tudo. E tu vai para um lugar que tu não sabe, eu ainda vou te mostrar, e esse ainda que eu vou te mostrar, tu vai saber só depois. Oh, e tem outra coisa, hein? Tu vai passar por um lugar que vai ter fome. Não desce para o Egito, não. Fica. E aí, irmão? Como é que faz isso aí? Me explica um negócio desse. Mas que Deus pega um ventre e diz assim, ó, vou levantar, vou erguer um juiz, um libertador. E esse libertador será um nazireu. E esse nazireu aí, ele vai na lei do nazireado me servir e cumprir aquilo que eu quero. Estou falando de Sansão, ainda dentro do ventre. Sansão nasce, Sansão cresce, Sansão quebra todos os princípios de Deus, todos. Todos os princípios da lei do nazireado, Sansão quebra. Mas no último dia de vida dele, ele chegou a Deus e disse assim, só mais essa vez, o que eu não fiz em toda a minha vida, em todo esse tempo, hoje eu faço. Aproveitar que eu estou aqui no templo de Dagon, está todo mundo reunido aqui,
os sacerdotes dos postes ídolos estão por aqui, então é hoje. Os falsos profetas estão por aqui, é hoje. E o Senhor foi lá, renovou as forças de Sansão, e a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Mas ele cumpriu o propósito de Deus. E é interessante, mas Sansão foi salvo. Irmãos, ele está aqui na galeria da fé. Ao contrário de Salomão, que não se encontra na galeria dos heróis da fé. E morreu com seus dias de idolatria. Deus, ele está sempre na nossa frente. Você acha de fato que Deus não sabia o que Davi ia fazer? Deus permite essas coisas, irmãos, para que nós venhamos ter só um único entendimento. Primeiro, que nós não somos super-homens, super-heróis. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas debilidades, e principalmente para provar o quanto somos dependentes dEle. Não é pela força do nosso braço, pela capacidade que nós temos de conhecimento, de obter conhecimento, de realizações, não. É por Ele, para Ele e para Ele. E ainda, irmãos, que nós venhamos ser ofertados para o cumprimento da missão, nós precisamos ter uma coisa, uma certeza. Nós podemos morrer, o corpo pode ser sepultado, mas estaremos com o Senhor na glória. E o texto diz que aquilo que nós não conseguirmos aqui, não é porque Ele não quis nos dar. Fecha aqui agora dizendo o versículo 40. É porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então o inimigo, ele está trabalhando sorrateiramente sem a gente perceber, porque enquanto nós estamos com os olhos fixos, irmão Toninho, o nosso entendimento voltado, aquilo que queremos conquistar, nós estamos longe do cumprimento da missão. E eu vou dizer uma coisa, haverá mais pessoas indo para o inferno pela ganância que têm, do que pelos pecados que cometem. Porque a ganância é fruto de um Deus estabelecido dentro do coração. Eu só vou ser feliz se eu alcançar isso. Irmãos, Cristo é suficiente. Não é carro, não é casa, não é bom emprego, não é dinheiro no banco. Cristo é suficiente. Mate o corpo, mas a alma já tem destino. O nosso corpo, ele só reflete as emoções e as ações da nossa alma, irmão. Só isso. Nós somos uma alma vivente que temos um corpo, que habitamos num corpo que tem um espírito. Esse espírito na morte volta ao Criador, que é o fôlego de vida. A alma fica reservada para o dia da ressurreição, e o corpo volta de um lugar dele. Então o nosso corpo só sente o reflexo das emoções da nossa alma, dos anseios. E é por isso que Deus, ele tem que estar no centro, porque é Ele que põe o ponto de equilíbrio nas nossas emoções. Que Deus possa estar nos abençoando no nome de Jesus. Que essa palavra continue falando no seu coração. A palavra que o pastor Antônio Carlos trouxe. A palavra que agora foi. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus? Incline sua cabeça. Bendito Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que essa palavra possa continuar sendo ministrada em nossos corações através do Espírito Santo.
Quebra todas as correntes, ó Pai querido, que nos aprisionam. Quebra, Senhor meu Pai, as algemas, ó Deus. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem feito com que nós ficamos estagnados, parados, ó Pai, pensando somente nas nossas dificuldades, nas nossas crises, nos nossos problemas, e não estamos seguindo, Senhor, em direção ao cumprimento da missão, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos mover em direção, ó Pai, àquilo que nós fomos chamados e para aquilo que nós fomos salvos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ser conosco, nos abençoa, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero